Manancial de Vida. Vamos meditar na Palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma meditação na Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e na meditação na Palavra nós trazemos um tema, normalmente um tema a respeito de ética ou de comportamento humano, um tema que esteja sendo debatido nas igrejas ou que tenha relação com a igreja ou que esteja sendo debatido na sociedade como um todo. E nós trazemos esse tema aqui para a meditação na Palavra para conversar com você à luz da Palavra de Deus. O que a Palavra de Deus diz a respeito desse tema? E o tema que nós trouxemos hoje para conversar com você à luz da Palavra de Deus diz respeito ao ecumenismo. Sim, ao ecumenismo. E para falarmos sobre o ecumenismo é importante identificar o que seria o ecumenismo. O ecumenismo é o diálogo entre as religiões de base cristã, as religiões cristãs, ou seja, mais especificamente a religião católica e a religião protestante. Então, essa conversa, essa aproximação chama-se ecumenismo. A aproximação da religião cristã, seja católica ou protestante, com as outras religiões, normalmente é chamado de diálogo interreligioso. Mas o ecumenismo normalmente tem a definição desta conversa, desta aproximação entre religiões cristãs. Muito bem. E para falarmos desse ecumenismo, eu quero dizer para você que Jesus já lançava lá na época da sua pregação, quando esteve no meio de nós, já lançava a base, o fundamento do ecumenismo. Eu peço que, se você tiver com a sua Bíblia aí perto de você, eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, o segundo Evangelho do Novo Testamento, o Evangelho de Marcos, no capítulo 9, Marcos, no capítulo 9. E eu lerei aqui alguns versículos, mas eu quero falar um pouco do capítulo 9. No capítulo 9, houve algumas situações, alguns milagres, né? Inclusive é no capítulo 9 que há a descrição da transfiguração. Também no capítulo 9, Jesus conversa com seus discípulos a respeito de quem seria o maior no reino dos céus, que aquele que se humilhar será o maior no reino dos céus, que tiver a humildade como as crianças será o maior do reino dos céus. E depois, ainda no capítulo 9 do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, no versículo 38, veja o que diz. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 38, diz o seguinte: E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Versículo 39. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Veja, eu vou repetir esses versículos porque eu considero muito importante. Versículo 38 diz: E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, versículo 39, Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Versículo 40. Porque quem não é contra nós é por nós. Meu amigo e minha amiga, veja, aqui devemos entender
que os discípulos de Jesus, em algum momento, João não diz quando isso aconteceu, em algum momento encontrou alguém que, em nome de Jesus, certamente falando sobre Jesus, expulsava os demônios. Assim como o próprio Jesus fazia. Assim como os discípulos vieram a fazê-lo. Porém, segundo o relato de João, os discípulos viram essa outra pessoa expulsando o demônio em nome de Jesus e disse, ele não pode fazer isso porque ele não está junto de nós, ele não está junto com o próprio Jesus e junto conosco. Então ele não deve expulsar demônios em nome de Jesus, porque ele não está junto de nós. Veja, como aí reflete o pensamento que algumas pessoas têm, infelizmente algumas igrejas têm também, que só entre eles é que Deus está. Que só nele, só na igreja dele, só na denominação dele, só no grupo dele, só ele próprio, existe a verdade. Então os discípulos pensaram dessa forma, ele não está, essa pessoa não está acompanhando Jesus conosco, então ele não tem direito de falar de Jesus e de expulsar demônios. Esse foi o pensamento. E por isso, como o próprio texto diz, eles chegaram a essa pessoa e proibiram de ele continuar fazendo aquilo. Algumas pessoas se acham no direito de dizer que a verdade só está nelas e, portanto, devem atacar outras pessoas, devem criticar outras pessoas, outras crenças, outras religiões, inclusive mesmo cristãs, outras denominações, às vezes até mesmo participante do mesmo tronco religioso, mas de uma denominação diferente. Então, se ela é de uma denominação diferente, já não presta, já é falsa, já está com demônio. Infelizmente, muitas pessoas pensam dessa forma. E muitas igrejas pregam dessa forma. Os discípulos, eles estavam com o próprio Jesus. Não era com um sacerdote humano, era com Jesus. E como eles estavam com Jesus verdadeiro, não era alguém dizendo que recebia a orientação de Jesus ou do Espírito Santo, mas o próprio Jesus. Eles estavam com o próprio Jesus. E por estarem com o próprio Jesus, a verdade, o caminho, a verdade e a vida, o único pelo qual se vai ao Pai, eles chegaram à conclusão de que, ora, se nós estamos com Jesus e essa pessoa prega esse Jesus que está conosco, mas ele não está conosco, então ele está errado. Eles pensaram dessa forma. Mas Jesus disse o quê? No versículo 39, Jesus disse, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. E conclui, porque quem não é contra nós, é por nós. Então o que ele disse aos discípulos? O que Jesus disse aos discípulos? Meu amigo, ele está falando de mim. E certamente está falando bem de mim. E fazendo milagres. Ele está fazendo a minha obra. Então ele não precisa estar do meu lado. Ele não precisa estar no grupo dos meus discípulos. Porque ele está fazendo a minha obra. Veja que lição ecumênica, eu posso dizer, disse Jesus. Deu Jesus aos seus discípulos. Não, meus amigos, não proibais, deixa ele continuar fazendo a obra de Deus. É verdade, não está junto de mim, não está. Não está com o meu grupo, com os meus discípulos, mas está fazendo a minha obra. Então, se Jesus, meu amigo e minha amiga, disse isso aos discípulos, porque nós que não temos a presença física como tiveram os discípulos, de Jesus ao nosso lado, nos achamos no direito de criticar
outra religião, e sobretudo outra religião cristã, que está falando do mesmo Cristo, do mesmo Deus, porque nós achamos que só nós temos a verdade, só nós estamos certos. Porque achamos que devemos criticar qualquer movimento, qualquer iniciativa que pretende unir a crença cristã. Porque nós vemos muito isso. Pessoas que chegam a xingar. Olha o quão absurdo é. Pessoas dizendo-se cristãs que chegam a xingar outras pessoas que buscam a união do cristianismo. Quando Jesus disse aos seus discípulos, não proibais. Ele está fazendo a minha obra. E quem não é contra nós é por nós. Quem não está lutando contra Deus, contra a obra de Deus, contra Cristo Jesus, contra o cristianismo, é de Cristo. Ainda que tenha diferenças de ideias, de pensamentos com relação a nós. E ainda que possamos até dizer que em alguns pontos pode estar em divergência com a Bíblia. Se isso acontece, nós podemos chegar a esta pessoa, a este irmão, seja de qual igreja for, qual denominação for, e orientá-lo a respeito do que de fato a Bíblia diz. Mas nunca criticá-lo, combatê-lo, guerreá-lo, porque há casos, inclusive, de violência física. Porque é de igreja tal, porque é de denominação tal. Não existe isso, meu amigo. Se você concorda com isso, se você faz isso, você não tem nada de Cristo. Nada de Cristo. Veja, a questão é tão séria que Paulo, inclusive, vai além do próprio Jesus em uma outra situação. Veja, eu peço que, se você tiver com a sua Bíblia, eu peço que você abra na carta de Paulo aos Filipenses. Já mais para frente na Bíblia, na carta de Paulo aos Filipenses. Onde Paulo passa por uma situação mais ou menos parecida, mas até mais séria do que aquela que Jesus estava se referindo. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, eu vou ler com você a partir do versículo 12. Paulo aos Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousaram falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade, preste bastante atenção nisso, verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Veja, Paulo está dizendo, olha, em virtude dos meus sofrimentos, das minhas prisões,
Isso terminou ajudando a difundir o Evangelho. E até na guarda romana foi difundido. Agora, é verdade que alguns irmãos, algumas pessoas, elas pregam Cristo por fingimento. Só para ser contrário a mim, para dizer, olha, eu estou pregando e você aí está preso. Eles não pregam com sinceridade, pregam a Cristo por fingimento. Mas qual é o problema? Cristo não está sendo pregado? Então eu estou feliz. Veja, é um caso até bem mais complexo, bem mais sério do que aquele caso, aquela situação de Jesus que o apóstolo João descreveu, em que uma outra pessoa expulsava demônios utilizando o nome de Jesus, mas não andava com os discípulos de Jesus. Aqui, ele está dizendo, olha, tem pessoas por aí pregando Jesus só para ser contrário a mim, para dizer que é melhor do que eu. Quer dizer, ele está pregando com um fingimento, não com sinceridade de coração. Mas que importa? Jesus não está sendo pregado, então eu estou feliz. Veja, como eu posso dizer que sou cristão se estou vendo outra pessoa pregar a Cristo, mesmo que seja diferente de mim, com interpretações diferentes das minhas, mas ele está pregando a Cristo, e apenas por ter uma visão de Cristo diferente da minha, eu devo atacá-la, eu devo criticá-la, eu devo xingá-la. Como eu posso pensar dessa forma? Meu amigo, como eu li no Evangelho de Marcos, Cristo, quando orienta os seus discípulos, e Paulo, ainda mais ousadamente, quando diz, olha, a pessoa prega, tem pessoa pregando Jesus sem sinceridade, mas que importa? Cristo está sendo pregado. Então, a Bíblia Sagrada não prega a exclusividade de igreja alguma. Aliás, Cristo, o próprio Cristo, não criou igreja nenhuma. Igreja enquanto instituição. Como eu li aqui no capítulo de Marcos, no capítulo 9 de Marcos, ao contrário, Cristo dá o fundamento do ecumenismo, da união das igrejas em torno de quem? De Cristo. Porque isso é o mais importante. Se eu interpreto o capítulo ou versículo específico de uma forma ou de outra, desde que nós não sejamos contra Cristo Jesus, que não preguemos abominação a Jesus, nós não temos o direito de achar que eu estou certo e ele está errado. Porque, independentemente de quem está certo ou errado, e como diz Paulo, só conheceremos a Deus como ele nos conhece quando estivermos na glória, independente de quem está certo e quem está errado, nós estamos olhando para Cristo. E isso é o mais importante. Portanto, devemos sim nos unir e devemos negar qualquer combate às iniciativas de união, de entendimento entre as igrejas. Porque, em última análise, as igrejas cristãs, todas elas, falam de Cristo. E isso é o mais importante, como disse o próprio Paulo, e como disse divinamente Cristo Jesus. Lançando, como eu disse aqui, as bases do ecumenismo. Todas as igrejas, aliás, a igreja cristã era uma só.
A partir de Atos, nós vemos o início da construção da igreja cristã. E depois se dividiu, né? Nós conhecemos essa história, né? Depois dos apóstolos, terminou se constituindo a igreja católica, depois houve a reforma protestante, houve a igreja protestante e depois se dividiu em milhares de denominações. Mas a igreja cristã, em essência, é uma só. O cristianismo é um só, não existe o cristianismo católico e o cristianismo protestante. Existe o cristianismo. Então, meu amigo e minha amiga, independente de qual religião ou qual denominação você é, se você combate, se você reclama, se você critica, a iniciativa ou as iniciativas de união das igrejas cristãs, respeitando as suas diferenças, evidentemente, meu amigo e minha amiga, você está fazendo o contrário do que Jesus recomendou aos próprios discípulos. Jesus disse: não o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Se você, meu amigo e minha amiga, é por Cristo, você é pelo cristianismo como um todo. E você não pode tolerar, e muito menos participar, apoiar, concordar com essa iniciativa satânica de querer sempre promover a divisão. Porque essa atitude, meu amigo e minha amiga, não tem nada de cristianismo e muito menos de Cristo Jesus. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações e que nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais uma meditação na palavra. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo em curtir. E se você deseja receber um aviso sempre que um novo vídeo a respeito da palavra de Deus esteja disponível aqui no nosso canal de Preceito de Fé, se inscreva no nosso canal. E toda vez que uma nova bênção do Senhor estiver disponível para você aqui no canal de Preceito de Fé, você será avisado. Não esqueça também de deixar os seus comentários aqui embaixo desse vídeo e também de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho, com a sua família e assim ajudar a semear a palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.